Um dos troféus mais difíceis de conseguir no Hollow Knight é o troféu Speedrun, no qual você tem que zerar o jogo em menos de 5 horas. E nesse vídeo eu vou fazer esse feito, então vem comigo acompanhar essa jornada. Sem nem perder tempo, fui lá, criei um novo save e já comecei a fazer essa Speedrun. Quando a gente inicia um jogo no Hollow Knight, a gente nasce lá na Passagem do Rei, que é uma montanha que tem nada de interessante. E por causa disso, eu só fui passando dela correndo pra tentar sair de lá o mais rápido possível. Uma coisa que eu esqueci de falar é que Hollow Knight é um jogo cheio de conteúdo gigante, coisa que não dá pra explorar em menos de 5 horas. E eu não quero usar nenhum tipo de bug ou cheat pra zerar esse jogo, então a gente vai ter que fazer um monte de gambiarra pra conseguir fazer esse feito. E por isso, nosso primeiro objetivo vai ser liberar a estação lá da Encruzilhada Esquecida. Depois de sair da Passagem do Rei, eu fui lá pra Durmouth, a cidade principal de Hollow Knight. No momento, essa cidade não vai ser tão importante pra gente, então eu fui direto pra Encruzilhada Esquecida. Essa parte do mapa, comparada às outras, é um lugar bem simplesinho, é basicamente um monte de caverna jogada com os inimigos bem fraquinhos de início. Nosso objetivo era liberar a estação de besouro dessa região do mapa, então eu nem perdi tempo, eu dei a volta na encruzilhada inteira e cheguei lá na estação e abri ela. Essa é uma das partes mais importantes dessa speedrun e já já vocês vão entender o porquê. Com esse objetivo concluído, agora a gente teria que ir atrás da primeira magia de Hollow Knight pra gente conseguir acessar o Caminho Verde. Para isso, a gente teria que enfrentar o primeiro boss do jogo, o Falso Cavaleiro. E como o lugar onde ele fica é bem pertinho da estação, eu fui pra lá, enfrentei alguns inimigos pra pegar um pouquinho de gel e fui pra cima do Falso Cavaleiro. Mas peraí, isso aqui é uma speedrun, eu não posso ficar perdendo tempo com simples bosses. Então eu fiz um macetinho que existe no Hollow Knight, que pra quem não sabe tem como esquipar essa luta do Falso Cavaleiro. Pra quem não sabe, tem essa passagenzinha que você pode simplesmente quebrar ela e fugir do cavaleiro, e foi isso que eu fiz. Esse boss dropa um item muito importante, que é o brasão da cidade. A gente usa esse item pra acessar a Cidade das Lágrimas lá nos Ermos Fúngicos, porém esse item não é obrigatório, há outras maneiras de acessar a Cidade das Lágrimas, então por isso eu só esquipei o boss e fui direto pegar nossa primeira magia. E com esse objetivo concluído, a gente teria que enfrentar a Hornet para conseguir nosso dash. Para isso, eu fui para a entrada do Caminho Verde, onde eu matei esse bicho com nossas magias e comecei nossa exploração. O Caminho Verde para mim é uma das regiões mais interessantes de Hollow Knight, é basicamente um monte de caverna cheia de vegetação com ácido sulfúrico no lugar de água, com os bichinhos bem da hora. É uma região muito diferente de Hollow Knight e uma das mais bonitas também. O problema dessa região é que ela é gigantesca e quando a gente inicia o jogo e vai pela primeira vez no Caminho Verde, a gente tem que fazer um caminho gigante para chegar na Hornet. Por sorte, tem uma maneira muito simples da gente cortar boa parte desse caminho. Nessa área, a gente precisa da garra de louva-a-Deus pra gente conseguir subir lá em cima. E como a gente não tem ela, a gente é obrigado a fazer um caminho enorme pra chegar lá na Hornet. Porém, se a gente atrair esse mosquitinho, dar um tapinha nele, a gente consegue altura o suficiente pra passar nessa porta. Aí a gente vai ter pulado boa parte do Caminho Verde. Como eu tinha burlado boa parte desse caminho, não foi tão difícil avançar nessa região. Eu inclusive encontrei esses cavaleiros que me deram muito dinheiro e também achei o Zote. E sim, eu deixei o Zote morrer porque ninguém se importa com ele. Depois eu matei mais alguns cavaleiros, farmei mais gel e fui pra cima da Hornet. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que eu sentei em nenhum banco no Caminho Verde. Pra quem não sabe, quando você senta em um banco no Hollow Knight, você dá um checkpoint. Quando você morrer, você vai voltar pro último banco onde você sentou. O último banco onde eu havia sentado era lá na Encruzilhada Esquecida, onde eu havia pegado aquela magia. Eu sentei lá pra quando eu matasse a Hornet, eu só quitasse do jogo e nascesse lá na Encruzilhada. E bem, eu não podia morrer pra Hornet ou pra qualquer inimigo do Caminho Verde, senão eu ia nascer lá na Encruzilhada e teria perdido um tempo do cão. Mas é aquilo, né? A Hornet, a segunda boss do jogo, ela é muito de boa. Era óbvio que eu não ia morrer pra ela. Então fui lá, amassei a Hornet sem nenhuma dificuldade e peguei o manto de mariposa, ou o famoso Dash. E com isso a gente teve nosso primeiro contato com os sonhadores. A gente vai precisar matar esses 3 carinhas pra conseguir liberar o Cavaleiro do Vazio e zerar o jogo. Porém isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. Pois agora teríamos que pegar a garra de louva-a-Deus, que vai permitir a gente escalar nas paredes. Essa garra fica lá nos Ermos Fúngicos, então eu quitei do jogo e fui direto lá pra Encruzilhada, onde eu havia sentado pela última vez. Então eu corri e cheguei nos Ermos Fúngicos, uma das regiões mais chatas do Hollow Knight. Esse lugar é só um monte de caverna cheio de cogumelos e com bastante ácido. Nela a gente tem um monte de inimigos que são cogumelos que explodem, essas coisas que eu não sei o que é, e também os louva-a-deuses. E como toda a região de Hollow Knight, esse lugar tem muito conteúdo e é gigante, porém a única coisa que nos interessa é chegar na Vila Louva-a-Deus,
Então eu fui que nem maluco nessa região. Eu pulei um monte de coisa interessante, pulei slot a mais de amuleto, pulei um monte de coisa só pra chegar nessa Vila Louva-a-Deus o mais rápido possível. Esse lugar tem muita coisa interessante. Lá a gente consegue achar um amuleto, enfrentar os Lords Louva-a-Deuses, que simplesmente é a boss fight mais da hora de Hollow Knight, e também conseguir a garra de Louva-a-Deus. E eu só peguei a garra, eu caguei pra boss fight, caguei pro amuleto, eu só peguei a garra de Louva-a-Deus que tem do jogo e voltei lá pra Encruzilhada Esquecida. E com esse objetivo concluído, nossa próxima missão é pegar o ferrão dos sonhos. Normalmente no Hollow Knight a gente só ia pegar esse ferrão muito lá pra frente, porém a gente tá no speedrun, a gente já vai pegar ele agora. Então eu segui à direita da encruzilhada, lá eu enfrentei a Mão em Mosca, que eu não sei se eu posso considerar como boss, se vocês consideram ou não, deixem nos comentários, e salve Sly, que vai ser muito importante também pra esse speedrun. Pra conseguir o ferrão dos sonhos, a gente tem que atravessar o Lago Azul, chegar na tela de descanso e pegar ele. O problema é que pra chegar no Lago Azul, a gente tem que pular naquela passagenzinha secreta. O problema é que precisamos das asas de mariposa pra chegar lá. E bem, pra pegar asas de mariposa é só um trampozinho. Tem que derrotar os Lords Louva-a-Deus, comprar a lanterna de Lumelo, ir lá no Pico de Cristal, pegar o coração de cristal, ir lá pro Ninho Profundo, pegar o passe do bonde, ir lá usar o bonde, ir lá na bacia antiga, depois se tacar lá, matar o receptáculo quebrado e assim pegar asas de mariposa. E não, a gente não vai fazer isso. E pra evitar fazer esse esforço todo e acabar com a minha sanidade mental, a gente senta nesse banco, depois morre pra esse bichinho, encontra a nossa sombra, bate na sombra, usa ela como impulso pra subir lá em cima, e assim a gente consegue chegar no Lago Azul sem precisar fazer aquele rolê todo. Daí é só correr pro abraço, a gente atravessa o Lago Azul, chega lá na Terra do Descanso, pega o ferrão dos sonhos e aí sim a gente pode ir pro nosso principal objetivo, que é matar os 3 sonhadores, e sim, a gente já vai atrás deles. Como eu disse anteriormente, a gente precisa matar eles para ter acesso à boss fight final do jogo. E os sonhadores são a professora, que fica lá no Canhão da Névoa, a besta, que fica lá nos cafundé do Ninho Profundo, e o observador, que fica lá no topo da Cidade das Lágrimas. E é nele onde a gente vai começar essa jornada. Essa região que a gente estava da Terra do Descanso dava acesso a um lugarzinho onde a gente teria acesso a um elevador. Esse elevador levaria a gente direto para a Cidade das Lágrimas sem precisar do emblema da cidade. Essa é a minha região favorita de Hollow Knight, que é uma cidade onde fica chovendo toda hora, e essa chuva vem lá daquele lago azul onde a gente já passou. Esse lugar tem muita coisa interessante pra gente fazer. Eu fui direto em uma casinha matar um monte de tipo de burguesinho e encontrei esse bichão dourado pra conseguir muito dinheiro. Depois eu upei meu ferrão pro primeiro estágio dele, e sim, eu vou matar todos os bosses desse vídeo com o primeiro upgrade do ferrão. E depois eu fui direto pra sala onde ficava o primeiro sonhador. Mas aí que vem o problema. Primeiro, a gente tem que atravessar essa região, porém precisa das asas do monarca pra chegar lá em cima. Mas é só bater nesse jarrinho que a gente consegue chegar lá de boa. O verdadeiro problema é que a gente tem um monte de puzzle pra fazer nessa região. E o negócio é que tem muito inimigo cabuloso. Então eu morri diversas vezes no meio disso tudo. E calma que tem como ficar pior. Depois eu avancei um pouco e cheguei na parte que eu mais temi nessa speedrun, que era uma boss fight contra os Cavaleiros Sentinelas. Hollow Knight tem mais de 40 bosses e nessa speedrun a gente mata 4 no máximo. E um dos bosses que a gente tem que enfrentar é os Cavaleiros Sentinelas, que é os bosses mais chatos do Hollow Knight inteiro. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar nesse vídeo. Na primeira vez eu fiquei papo de mais de 1 hora nesse boss de tão difícil que ele é. Quando você tá nessa região jogando normal, você tem bastante coisa. Você tem um dash sombrio, você tem um monte de amuleto. Porém, a gente tá com o primeiro upgrade do ferrão. A gente só tem 2 habilidades e só temos fé, mais nada. Esse boss é muito cabuloso, porque a gente tem que enfrentar 6 cavaleiros em seguidas e eles vão de duplinha. São 2 contra 1 e você tem que matar esses bichos 6 vezes. Eles dão pouca bash pra você curar, você tem que ser muito rápido pra ficar desviando deles, é um verdadeiro saco. Porém, tem um segredinho que ajuda muito a gente nessa luta. Aqui em cima tem uma passagem secreta, que se caso a gente quebrar aqui, a gente acessa essa cordinha, que ao quebrar ela, cai um negócio em cima da cabeça dos cavaleiros, e ao invés de matar 6, a gente tem que matar só 5. Mesmo assim a tarefa continua sendo muito difícil, já que tem ataque que esses bichos soltam que você nem consegue desviar, já que você não tem o dash sombrio. Então foi lá eu enfrentei esses bichos na maior fé do mundo. E eu consegui de primeira. Eu nem sei como que eu fiz isso, já que na primeira vez que eu tentei, eu fiquei papo de umas 25 vezes tentando matar esses merda. Então eu só corri pro abraço, peguei uns baúzinhos de dinheiro e encontrei nosso primeiro sonhador deitadinho lá, de boa, e eu só entrei no sonho dele e matei ele.
Porém, antes de matar os próximos sonhadores, eu fui dar uma pausa. Eu queria ir lá no pico de cristal para pegar o coração de cristal, pois a gente ia precisar dele para chegar na professora. Então, eu cheguei lá na encruzilhada e vi que lá tava uma porcaria, já que depois que a gente mata um sonhador, a encruzilhada fica toda infectada. Aí fica uma merda de andar lá. Mas antes eu passei lá em Durmouth, fui lá com o Sly e comprei a lanterna de Lumelo, que custa 1.800 de gel, é caro pra caramba. Então com ela em mãos, eu voltei pra encruzilhada, fui direto pro pico de cristal e entrei nele. Aí sim que eu tive que provar minhas habilidades de parkour e fiz um monte. Matei boss que nem precisava matar, consegui um montão de item desnecessário, mas eu tava lá. Depois de fazer 1 milhão de parkour, eu consegui pegar o nosso tão querido Dash de cristal, que permitia a gente voar grandes distâncias. Sem perder tempo, eu voltei lá pra Durmouth. Depois eu desci na encruzilhada e segui totalmente à esquerda dela, até que eu encontrei essa área cheia de ácido. Então eu pulei bem nesse cantinho, usei o Dash de cristal e consegui passar por essa parte onde a gente ia precisar da lágrima de Isma. E com isso a gente acabou chegando no Canyon da Névoa, onde a gente ia encontrar os arquivos da professora. O Canyon da Névoa é basicamente um canyon cheio de névoa e água viva e ácido. É uma região muito chata de andar, porém sem demora eu consegui chegar lá nos arquivos da professora. A gente ia precisar do Dash sombrio para chegar nessa área, porém com aquele skipzinho que eu fiz, a gente só precisou do coração de cristal. Lá nos arquivos eu sentei nesse banco e fui direto para a próxima boss fight, que é contra o Humo. Essa boss fight é muito chata, mas o da hora é que o Kuro fica ajudando a gente na luta inteira, e com a ajudinha dele a gente conseguiu matar o Humo e chegar na próxima sonhadora, a professora. Então fui lá, bati uns papinhos com o Quirrell e matei a sonhadora. Com 2 das máscaras destruídas, só faltava uma, a da mãe da Hornet, a besta. Então a gente foi direto pros ermos fúngicos, passando lá pela estação da rainha. Lá a gente tem uma passagenzinha secreta que dá acesso direto ao ninho profundo. E bem, nessa parte eu sofri. O Ninho Profundo é basicamente uma caverna extremamente escura, cheia de aranha, uns bichos muito loucos, só fica te infernizando. E bem, nessa área eu quase morri diversas vezes. E quando eu consegui sentar no meu primeiro banco, eu fiquei perdido. Eu fiquei com preguiça de ir na internet, pegar um mapa de Hollow Knight ou um guia. Eu só fui seguindo meus instintos mesmo. Nisso eu morri diversas vezes, encontrei esse bichinho aí, né? E eu fui parar no Quinto dos Infernos literalmente. Eu peguei o passe do bonde. Eu nem precisava pegar esse passe, mas eu fui lá e peguei. Eu também acabei encontrando o boss dos sonhos literalmente do nada. E finalmente eu consegui chegar lá na aldeia distante, depois de morrer diversas vezes. Lá eu sentei nesse banquinho e esses bichinhos me pegaram. Aí eu nasci nesse ninho, sei lá o que, e nessa parte eu sofri. Eu estava no covil da besta, que é onde ficava a última sonhadora. O problema era que lá é cheio de inimigos, e tem essa coisa aí que fica me irritando toda hora. Como eu não tinha máscara direito, não tinha magia, não tinha um dash sombrio, eu não conseguia matar esse bicho direito. Então eu sofri demais pra conseguir matar essas coisas. Eu tive que matar umas 2 pra conseguir chegar lá na besta. Depois de perder papo de uns 10 minutos nessa área, eu encontrei a besta, entrei na mente dela e matei. Dessa forma, depois de muito sofrimento, em menos de 1 hora e 40 minutos, a gente havia matado os 3 sonhadores. Agora só faltava enfrentar o boss final, o Hollow Knight. Então eu saí do covil da besta e fui lá para a estação de trem do Ninho Profundo, abri ela e fui direto lá para Durmouth. Desci e fui direto à direita, lá no Templo do Ovo Negro. Lá eu encontrei ele despendurado, o Cavaleiro Vazio, então quebrei suas correntes e comecei a boss fight. O Hollow Knight, na minha opinião, é um dos bosses mais fáceis do Hollow Knight. O problema é que naquele momento eu tava com o primeiro upgrade de ferrão, eu só tinha um amuleto equipado, eu tava só com 5 máscaras e eu não tinha quase nada de habilidade, então ia ser uma batalha muito sofrida. E foi até, eu morri algumas vezes, porém quando eu peguei o padrão foi bem de boa. O maior problema é que essa boss fight durou bastante tempo, já que meu ferrão não dava quase nada de dano e o Hollow Knight tem vida pra caramba. O negócio é que foi bem da hora, porque pra mim essa é uma das boss fights mais bem construídas de Hollow Knight, então deu pra ver bastante detalhes nela, e é por conta disso que essa boss fight é minha favorita do Hollow Knight. O cenário dela é muito bom, a trilha de sonora é excelente, também os detalhes. Quando a gente tá no começo da luta, o Hollow Knight luta normal com a gente, porém quando a gente começa a deixar ele com pouca vida, ele começa a pegar o ferrão e tacar nele mesmo pra tentar acabar com a infecção. Tem hora que ele dá um ataque e já fica cansado de tão acabado que o cara tá. Sério, é muito linda essa boss fight. E eu fiquei bastante tempo enfrentando esse bicho, já que meu ferrão não dava nada de dano. Por isso, fica aí com a minha reação. Vamos! Zerei! E foi assim que eu zerei Hollow Knight em menos de 5 horas. Na verdade, menos de 3 horas. Tá aí, eu consegui a conquista e realmente foi uma tarefa muito difícil, mas bem legal de fazer.
Se tu puder, se inscreve no canal e deixa seu like. Esse vídeo não deu um trabalho do cão, já que é a terceira vez que eu tô gravando ele. E se tu quiser mais vídeos ou se tiver sugestões, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então eu vou nessa e tchau.